torcedor, tudo bem com você? Bora falar de futebol aqui no nosso canal MOTV. Já peço que você se inscreva no nosso canal, comenta muito esse conteúdo, tá? Você pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, tá? Compartilha, né, e dá seu like, tá certo? É importante que você deixe seu like aqui. A gente tá naquela campanha para aumentar a quantidade de seguidores. Estamos aí com mais de 1.500 seguidores, no caso, inscritos aqui no canal, e não deixa de ser seguidor. E a gente quer aumentar, né? A gente quer conseguir atingir outras pessoas, para em breve fazer outras coisas aqui também no nosso canal. Estamos buscando trazer outros projetos, claro, então é importante que você dê essa força aqui pra gente, que você se inscreva no nosso canal e que você ative o sininho. E que você comente, tá bom? Você que está vendo agora esse vídeo, comenta, dá sua opinião sobre o conteúdo que a gente está trazendo, tá? Se tá legal, se tá ruim, dá opinião sobre o que a gente tá falando, tá? Então é importante a sua participação aqui no nosso canal MOTV. E o tema desse vídeo é o jogo de logo mais. É um pré-jogo falando desse confronto aí pela segunda fase da Copa do Brasil. O Sport que está no Espírito Santo, lá no Espírito Santo. Pois é, o Sport está lá, chegou desde ontem, né? A gente até trouxe aqui um vídeo sobre a chegada do Leão da Praça da Bandeira, lá no Espírito Santo, e tem esse jogo hoje contra a equipe do Desportiva, né? Que é do Desportiva Ferroviária. Por sinal, depois de 53 anos, o Sport volta a duelar contra essa equipe. E é muito tempo, né, torcedor? Quando a gente parar para pensar direitinho, veja como o futebol do Espírito Santo, ele não tem força, né? Porque não é nem questão de ter força, né? Mas também, porque aí você só pode encontrar esses times ou na Série B, o Sport está entre Série B e Série A, ou Série A. Ou então numa Copa do Brasil. E aí, depois de 53 anos, o Sport volta a duelar. Claro que, se você analisar o ano passado, o Sport tem um trauma com a Copa do Brasil, né? Foi eliminado por uma equipe que nem divisão tinha. Então, o sinal de alerta está ligado e o Sport também sabe que vencendo vai garantir mais de R$ 1 milhão. É 1,5 milhão de reais para esse confronto, tá? Então, quase 2 milhões. Então, vencer hoje é importante. Não tem, ninguém entra com vantagem, a não ser os donos da casa. Daqui a pouco vamos falar sobre o time, é um time muito fraco. Eu não vejo o Sport se complicando com esse time. Tá? Eu falei no vídeo de ontem, que eu fiz aqui no canal, que esse time passou pelo Sampaio Corrêa do Rio, um jogo desgraçado de ruim. E eles venceram nos pênaltis, foi 3-1. Então, assim, eu acho que o Sport não vai se complicar com essa fraca equipe do Ferroviário. No caso, é a Ferroviária, né? A Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Por sinal, esse jogo vai acontecer no estádio Kleber Andrade. É um estádio que pertence ao governo do Espírito Santo, tá? Por sinal, tem capacidade ali para 21, quase 22 mil torcedores, né? 22 mil pessoas no estádio, essa é a capacidade, tá? E ele foi reformado para a Copa de 2014, e aí ele teve um aumento, né? Saiu dessa quantidade para 30 mil. Mas eu creio que não vai ter esse público lá, tá, gente? Não vai ter. E pode ter também. E pode ter. O ingresso custando R$ 60. Quem é do Espírito Santo, torcedor do Sport, paga 60 conto e acompanha esse jogo, que é uma partida eliminatória. O Sport chegou cedo. O Sport tem, nesse meio tempo aí, uma decisão no domingo contra o Náutico, nos aflitos. Mas o Sport hoje tem que pensar em vencer a Desportiva Ferroviária. Tá? O Sport não pode perder para essa equipe. O Sport não pode voltar do Espírito Santo com a desclassificação. Porque se isso vier a acontecer, bate na madeira aí. Onde é que tá a madeira aqui? Se isso vier a acontecer, o Roger, ele vai entrar com a pressão do tamanho do planeta Terra no clássico contra o Náutico. Porque aí você vem com o peso de uma eliminação. E volto a dizer, não vejo o Sport perdendo. Eu vejo o Sport até goleando essa equipe. Volta a ter um time muito fraco, gente. Time muito fraco. Veja que
Tem jogadores, que eu vou citar aqui o nome dessa equipe, que vocês nem conhecem. Eu, sinceramente, que sou do meu, não conheço. O mais conhecido é o Chiesa. O Chiesa você conhece, né? Foi jogador do Náutico, já fez gol no Sport. Isso aí todo mundo conhece. Mas o restante não. Até o treinador, tá, torcedor? Ele é um pouco desconhecido, que é o Elomar Pereira. Você conhece ele? Vou trazer o histórico dele rapidinho, tá? Desse treinador. Que é o Elomar Pereira, tem 56 anos, tá? E está na Desportiva. São 5 partidas, 1 vitória. Então a gente já vê que o repertório é triste, tá? Mas só treinou times capixaba. Só treinou time capixaba. A Desportiva Brasil foi a sua primeira equipe lá em 2014. Depois foi para o Tupi. Passou também no Rio Branco. Por sinal, eu conversei com o treinador do Sub-20 do Rio Branco. Rio Branco é uma equipe grande lá do Espírito Santo. Tem uma massa de torcedores. Tá? Tem um trabalho bem legal lá. Mas é um treinador, no caso do Elomar Pereira, que quase ninguém conhece. Então, para mim, é um time desconhecido. É um time que o Sport não pode se engasgar. O Sport não pode. Claro que tem que respeitar, tá jogando na casa do adversário. Ele conhece os atalhos do campo, isso tudo influencia. Mas time que quer uma classificação que é muito importante, e time que quer chegar bem numa final, tem que vencer esse time. E se golear, perfeito. O jogo acontece às 19 horas. Né? Daqui a pouco eu vou trazer a ficha técnica da provável escalação do Desportiva. Mas vamos falar do Sport, tá, gente? Porque esse é o ponto aqui desse vídeo. Claro, as duas equipes. O Sport não joga só. Mas essa é a fase aí que interessa muito. Só repetindo, vale para o Sport 1,53 milhão em premiação. Tá? Então, quase 2 milhões. O Sport pode aí garantir essa participação, além disso avançar na Copa do Brasil e não pode vacilar, não. E aí, torcedor, qual é o time que vai entrar em campo? Porque tem uma decisão, o Sport buscou na CBF mudar a data dessa partida, só que a CBF disse não ao Sport. Não, vai ter que jogar na data que a gente definiu. Então, lascou tudo, né? Lascou tudo, então o Sport tem que jogar. E já está aí no Espírito Santo. E com isso, jogadores contratados pelo Sport viajaram com o elenco. É o caso ali do zagueiro Zé Marcos, do meia Biel, né, que veio do Brusque. O goleiro House, ou Halls, como queira, mas eu chamo de House, também viajou. Aí fica uma interrogação. Quem será o titular? Thiago Couto? O House? Ou o Adriano? Eu acredito que Thiago Couto vai continuar na titularidade, até pela questão da minutagem. Se você analisar com calma, a minutagem de goleiro é diferente da minutagem de um atacante, de um volante, de um zagueiro, que querendo ou não, mesmo que esses atletas acabem não sendo dar um zena titular, não entre de frente, mas sempre está sendo utilizado. Sempre é acionado, sempre é ativado ali para entrar em um momento da partida. É diferente do goleiro. Então, acredito que o Thiago Couto continua na titularidade para esse confronto e o House é reserva. E aí, ele volta a ser relacionado, né? Porque no jogo passado ele sequer apareceu no banco. Quem estava lá foi o Adriano. Então, creio que o Thiago Couto será o titular para essa partida de hoje. Pode ter mais novidades? Pode. Por exemplo, o zagueiro contratado pode aparecer na titularidade fazendo dupla com o Marcelo Aju. Pode aparecer hoje, tá? Então será um time muito, mas muito modificado. Um time totalmente diferente. O Zé Lucas entrou no segundo tempo, vai ser titular. Tá? Matheus Alexandre volta à titularidade, isso deve acontecer. Isso é preciso acontecer, porque o Sport tem a decisão no domingo. Então, claro que hoje também é uma decisão, claro que hoje vale muita grana. De domingo não vale tanta grana, porque o campeão praticamente o que o Sport vai ganhar hoje, conseguindo a classificação, que é isso que eu espero que aconteça. Se você pegar o valor X que o Sport vai ganhar dessa classificação, é 3 vezes a mais do que o valor do campeão do Campeonato Pernambucano, que é uma vergonha. Né?
Por mais que Evandro fale que esse campeonato é recorde em audiência, eu já falei, se botar o Sport em um cone, vai dar audiência. E Santa Cruz em um cone vai dar audiência. Náutico em um cone vai dar audiência. Porque é o clube da capital que está jogando. É uma final, vai dar audiência de qualquer jeito. Mas eu falo assim, dinheiro. Então, assim, no domingo não vale tanto dinheiro, mas vale um título. E título é título. Então, o Roger vai mesclar esse time. Mesclar não, vai praticamente mudar o time completo para o jogo de logo mais, tendo ali a permanência do Thiago Couto. Eu acredito que o Thiago Couto continua para o jogo de hoje. Provável escalação do Sport para esse jogo deve ter Thiago Couto, Davi, Gabriel, né? No caso ali, deixa eu só fazer aqui. Vamos lá. Provável escalação do Sport: Thiago Couto, Matheus Alexandre, a dupla de zaga Marcelo Aju e Zé Marcos. Creio que o Zé Marcos deve fazer sua estreia com a camisa do Sport hoje à noite. A lateral esquerda com Davi Gabriel. O meio-campo com Zé Lucas, Iago Felipe de Pena. E no ataque, Max, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. E aí, você tem um esquema no 4-2-4. Porque Max no caso, você tem um esquema no 4-4-2. Porque Max é um meia. De Pena é um ponta, mas joga de meia. Então, essa função será feita por esses dois atletas. Ora, a gente vai ver o Sport atacando num 4-3-3. Ora, a gente vai ver o Sport se defendendo num 4-4-2. Ora, a gente vai ver um Sport mudando muito essa formação tática dentro do jogo. Isso é natural que aconteça, mas Max é um meia e Depena é um ponta. Mas ele faz essa função de meio campo. Acredito que ele, nessa função, ele entrega muito, porque para o jogo contra o Náutico, Depena seria o meu jogador. O Depena seria o meu jogador. Mas não foi assim. Ele entrou com 2 meias, deixou o time vulnerável para aguentar a pressão do Náutico. Aí quase que se lasca, né? Se o Náutico não tivesse achado que ia ganhar do Sport de qualquer maneira, no segundo tempo, talvez o Náutico tivesse goleado. E eu volto a dizer, se o Sport não tiver cuidado, pode ser goleado, tá? Pelo Náutico, porque eu acredito que ele vai manter o mesmo esquema que ele fez no primeiro jogo. Tá? Então essa deve ser a provável escalação, mas a gente tá falando aqui do jogo de hoje à noite. Eu tô soltando uns spoilers aqui falando sobre essa situação envolvendo esse duelo, né? Que acontece hoje à noite. Vamos falar do adversário aqui, provável escalação do adversário, para a gente encerrar aqui esse vídeo. Vamos lá, provável escalação do time do Desportiva Ferroviária. Vamos lá, no gol, Pedro Zanetti. Você conhece? Também não conheço. Vamos lá, a lateral direita com Jairo, a dupla de zaga com Wesley Dias e o Vinícius Leandro, a lateral esquerda com Bahia, tá? Esse Bahia, torcedor, não é um jogador desconhecido, não, tá? Não é porque ele tem o nome Bahia, não, mas ele é um jogador bem rodado, né? Passou ali no Santo André, no Uberaba, ou seja, é um atleta que conhece, né? Já passou no futebol do interior paulista. Eu parei no Bahia, né? Vamos lá. Para lateral esquerda, no caso ali, para lateral esquerda, tendo William Simões, meio campo com Bahia, Mariano e Jorge Mendes, e o ataque ali, tendo Juan, Thiago, Moura e Chiesa. Então essa deve ser a provável escalação do técnico Elomar Pereira. Esse é o treinador do Desportiva Ferroviária. Quem apita a partida, torcedor, deixa eu trazer aqui, é um trio do Distrito Federal, tá? O Sávio Pereira Sampaio, ele é um homem do apito, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Renato Gomes Tolentino. O quarto árbitro, Marcos Felipe Martins, tô aqui lendo, tá? E o analista de campo, Carlos Eduardo do Rosário de Pézio, ambos do Espírito Santo, e o assessor, porque tem muita gente, né? O assessor é o Kleber Elias Leite, esse é do Goiás. Eita, terra boa. Então, essa é o trio de arbitragem, esse é o trio de arbitragem, né? O quinteto, né, de arbitragem que está definido e escalado para esse confronto. Esse jogo acontece às 19 horas e você pode acompanhar esse jogo no Sport TV. O Sport TV vai transmitir esse jogo, tá? E para a galera que gosta de rádio, eu sempre indico a TMC 92.7. Você sintoniza, vai ter uma equipe muito boa fazendo esse jogo entre Desportiva Ferroviária e Sport hoje à noite, pela segunda fase da Copa do Brasil. É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comenta muito esse conteúdo, tá? Dá a sua opinião, o que é que você acha do jogo de hoje, né? O que é que você espera para a partida de logo mais.
Se você concorda comigo sim ou não sobre a questão da provável escalação, né? Se você tem algum medo também, porque quando você pega o Sport, que no ano passado foi eliminado ali, né, por uma equipe que sequer tinha divisão, a gente lembra aqui, que o Sport sequer tinha divisão, o time que o Sport foi eliminado sequer tinha divisão. O Sport acabou perdendo ali, então é bom que fique ligado para não ser surpreendido hoje. Para mim, é um jogo para o Sport golear. Com todo respeito à Desportiva Ferroviária, para mim é para golear. Se o Sport tiver a pachorra de perder, aí, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá. Olha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo, tá? É importante que você comente, deixe seu like, tá? E pega o link e compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, divulga aí, dá moral aqui para o canal, bora aumentar também a quantidade de inscritos aqui no nosso canal. Aquele abraço e até qualquer hora. Valeu!